Olá, gente amiga, o nosso cordial bom dia a todos vocês. Quem tem o imenso prazer de vos cumprimentar, Bispo Afonso Querubim, da Missão Iavé. Hoje, mais um dia para você ser feliz, mais um dia para você acreditar que o amanhã será melhor. O importante é você viver e viver intensamente e imensamente. Não adianta correr para a derrota, não adianta correr para a guerra. A paz sempre nos espera. Que você possa ter um dia feliz, um dia de paz, um dia com Deus. O nosso Senhor, Jesus Cristo, nas suas palavras, teve um momento que ele agradeceu a Deus, agradeceu ao Pai, pelas revelações que o Pai concede àqueles que pertencem a Jesus. Nosso Senhor diz: Pai, te dou graças, porque não foi aos sábios, nem aos entendidos, que revelastes estas coisas, mas sim aos meus pequeninos. Tem pessoas que às vezes elas querem entender as coisas de Deus. Às vezes a pessoa pergunta assim, aquelas pessoas que se julgam sábias, né? Ou até mesmo aquelas que têm conhecimentos, que têm faculdade, que estudam, que têm conhecimento de engenharia, de medicina, de filosofia humana, pessoas que autodidata, que têm um conhecimento amplo, geral, irrestrito, né? A pessoa tem conhecimento de tudo. Eu já conheci pessoas assim. Então, essas pessoas, por elas serem sábias, por elas terem conhecimentos, elas pensam assim: ah, é porque ela se acha ela pensa assim: ah, eu tenho capacidade de entender o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, entendeu? Então tem pessoas que elas ficam pensando assim acerca do povo de Deus. Mas por que esse povo vive por dentro dessas igrejas, clamando, pedindo, clamando a um Deus que não vê, fazendo voto, fazendo promessas? É assim que essas pessoas pensam, porque eu já conversei com pessoas que têm conhecimentos generalizados. Eu já conversei. Então, essas pessoas elas pensam dessa maneira. Por quê? Para que essas pessoas. Por que elas não vão cuidar das vidas delas? Por que elas não vão cuidar da vida dessas pessoas? Elas vão arrumar um estudo, trabalhar e ficar aí por dentro dessas igrejas. Fazendo o quê? Porque eu já conversei com pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimentos até de faculdade, e que falam dessa maneira e que às vezes até pensam desse jeito. Mas no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos e amigas, havia pessoas assim também. Pessoas que se julgavam sábias, autodidatas, de conhecimento profundo acerca de tudo. E elas queriam entender sobre o nosso Senhor, sobre a missão de Jesus Cristo, sobre os discípulos que estavam seguindo o nosso Senhor, os milagres que estavam sendo operados através de Jesus Cristo. Essas pessoas queriam entender, porque elas se julgavam sábias. E em dado momento, no meio dos ensinamentos que o nosso Senhor estava ministrando para os discípulos e para os apóstolos, ele disse assim: Pai, te dou graças, porque não foi aos sábios nem aos entendidos que revelaste estas coisas, mas sim aos meus pequeninos. Então, meus amigos, as pessoas que se julgam sábias, que têm conhecimentos, que têm faculdade, que são inteligentes, de fato existem pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimentos, isso não resta a menor dúvida. As pessoas que estudam, que vão para as faculdades, fazer engenharia, fazer filosofia, fazer agronomia, fazer medicina, as pessoas são inteligentes, são sábias. Mas tem um porém, essas pessoas elas não têm capacidade para entender as coisas de Deus. Não. Elas podem entender de equação, inequação, de física, metafísica, quântica. Elas podem entender tudo acerca da engenharia civil, engenharia genética. Elas podem entender de tudo. Mas quando se fala das coisas de Deus, é outra coisa, é outra situação. Tá? É impressionante. Né? Nós estamos ministrando aqui a palavra e o inimigo já está se manifestando aqui na porta da igreja. É assim mesmo.
Vocês escutam aqui os gritos, meus amigos, mas são pessoas endemoniadas, pessoas possuídas que se manifestam, essas pessoas que se manifestam, que são pessoas possuídas pelo demônio. Entendeu? Porque tem muito nesse mundo, nesse mundo perdido que nós estamos vivendo, é o que mais tem, meus amigos, pessoas endemoniadas, pessoas possuídas pelo demônio. Porque quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver, você vê claramente o que aconteceria no tempo do fim que nosso Senhor mostrou a João na ilha de Patmos. E você vê assim com os seus olhos as pessoas possuídas, as pessoas endemoniadas, as pessoas prontas para derramar sangue, como diz Paulo lá em Romanos, seus pés são ligeiros para derramar sangue. E aqui, nós estamos aqui em Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, com a igreja aberta para ajudar as pessoas, e nós temos que enfrentar esse inferno. Por quê? Porque, afinal de contas, nós estamos num mundo. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão distantes de Deus, onde as pessoas estão distantes de Jesus. Não obstante está havendo a fortíssima pregação da palavra de Deus, mas essas pessoas não querem se render a Jesus Cristo. Não querem entregar suas vidas ao nosso Senhor. E aí, o resultado dessa indiferença, com o resultado desse afastamento de Deus, o que acontece? As pessoas ficam vulneráveis aos demônios, vulneráveis aos espíritos imundos, vulneráveis a esses espíritos que ficam atracando e perturbando as pessoas. Então, como eu estava dizendo, essas pessoas que têm conhecimentos, que têm profundos conhecimentos, que são agrônomas, que são engenheiros, que são médicos, que têm conhecimento, que estudaram, que foram para a faculdade, isso não resta a menor dúvida que existem pessoas inteligentes. Agora, o que a palavra de Deus mostra? A palavra de Deus mostra que essas pessoas inteligentes, que têm formação universitária, elas não têm capacidade de entender as coisas de Deus. Isso mesmo, meus amigos. Não tem capacidade para entender as coisas de Deus. O nosso Senhor, na sua oração, diz: graças eu te dou, ó Pai, porque não foi aos sábios nem aos entendidos que revelastes estas coisas, mas sim aos meus pequeninos. Quem são esses pequeninos que nosso Senhor se referiu? Exatamente as pessoas que se entregam incondicionalmente a Ele. As pessoas que aceitam o plano de Deus na sua vida. O plano de Deus, qual é o plano de Deus? Que foi executado na cruz. A missão do envio do nosso Senhor para morrer pelos nossos pecados e através da nossa fé, da receptividade do que Deus fez através de seu Filho Jesus Cristo, que nós seremos justificados. A partir do momento que a pessoa aceita o plano de Deus na sua vida, então essa pessoa, ela já está apta, ela estará pronta, através do Espírito Santo, a entender as coisas de Deus. Porque o apóstolo São Paulo, no capítulo 2, versículo 14 de Coríntios, ele diz assim, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu vou repetir esse versículo que é muito importante. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Ou seja, para o homem natural, as coisas de Deus são loucuras. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente. Então, somente através da regeneração, através da aceitação da pessoa, do plano de Deus, a partir deste momento que esta pessoa vai estar apta, ela estará pronta para entender as coisas de Deus. Entendeu, meus amigos? Por isso que nosso Senhor diz: Pai, te dou graças, porque não foi aos sábios, nem aos entendidos, que revelastes estas coisas, mas sim aos meus pequeninos. Então, não vai ser um engenheiro, não vai ser o agrônomo, não vai ser o filósofo, não vai ser o doutor, não vai ser o genético, não vai ser o ginecologista, não vai ser a pessoa que tem formação universitária que vai entender as coisas de Deus, não, meus amigos.
Quem estará apto a entender as coisas de Deus, os mistérios de Deus, são aqueles que aceitam o plano de Deus em Cristo Jesus. Quando a pessoa aceita o plano de Deus em Cristo Jesus, aí essa pessoa estará apta para entender as coisas de Deus. E eu vou dizer uma verdade. Até dentro da igreja, existem pessoas que não entendem as coisas de Deus. Por quê? Porque não são todas, absolutamente todas as pessoas que estão na igreja, eu estou falando de uma forma generalizada, igreja, né? Igreja de Jesus. Não são todas as pessoas que estão dentro das igrejas que foram regeneradas, que aceitaram a Jesus Cristo realmente, incondicionalmente. Essa é a verdade. Você passa na cidade de São Paulo, na cidade do Brasil, você vê as igrejas lotadas, não é isso? Católicas, evangélicas. Você vê as igrejas cheias de pessoas, porque as pessoas estão carentes de Deus, as pessoas estão carentes de Jesus, as pessoas estão no desespero, as pessoas estão oprimidas. Essa é a verdade. As pessoas estão oprimidas por Satanás, estão oprimidas por macumba, por feitiçaria, por gente ruim, por problemas. Então as pessoas vão buscar o quê? O refúgio de Deus, porque ouve a palavra. Ela ouve a palavra de Deus no rádio, na televisão, nos meios de comunicação. Então elas procuram, por quê? Porque elas estão no desespero. Elas estão oprimidas, como nosso Senhor mesmo declara na sua palavra. Vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então as pessoas estão oprimidas, estão endemoniadas, essa é a verdade. Então essas pessoas elas vão para a igreja para buscar o socorro, mas não são todas essas pessoas que vão para as igrejas, que se convertem a Jesus Cristo. Não são não, meus amigos. Não são todas as pessoas que vão para as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, que se convertem a Jesus Cristo. Essa é a verdade. Não são todas as pessoas. Nosso Senhor, ele curou 10 leprosos na ministração da cura divina. E 9 somente, um somente dentre os 10 veio agradecer. O próprio Jesus Cristo lhe mostrou que a maioria das pessoas que recebem as bênçãos de Deus, elas não seguem o Senhor Jesus Cristo. Elas recebem as bênçãos e vão embora cuidar das suas vidas. Elas não ficam seguindo o Senhor. Elas não se convertem a Jesus Cristo. E como eu falei, dentro da própria igreja, tem pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem as coisas de Deus. Por quê? Porque para conhecer a Deus, a pessoa precisa se entregar incondicionalmente a Jesus Cristo. Entregar sua alma, não é metade da vida, não é um terço da vida, não é entregar só 10% da vida, não. A vida da pessoa tem que ser entregue incondicionalmente. Incondicionalmente, que a sua palavra quer dizer, entregar sem reserva a Jesus Cristo. Entendeu, meus amigos? Então, essa é a situação. A situação que acontece nas igrejas. Tem pessoas que estão nas igrejas, mas não conhecem a Jesus. Ainda não teve um encontro com Deus. Ainda não teve, porque não se converteram a Jesus Cristo. Não se converteram. E essas pessoas que não se convertem, elas não estão habilitadas a entender as coisas de Deus. Elas não estão habilitadas a entender as coisas de Deus. Essa é a verdade. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele é loucura, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Está escrito na palavra de Deus. Somente as pessoas que pertencem a Jesus Cristo realmente, que elas vão entender as coisas de Deus. Elas vão ter visão de águia, como diz a própria Bíblia. A Bíblia mostra que o homem de Deus, a mulher de Deus, ou seja, a pessoa que se entregou incondicionalmente a Jesus Cristo, essa pessoa tem visão de águia. Ela entende, ela discerne os espíritos, ela discerne as coisas, ela tem um espírito de discernimento dado por Deus. Ela entende a situação, às vezes, da sua própria vida.
Por que que isso não está dando certo? Por que que aquilo não está acertando a própria vida da pessoa? Deus começa a ministrar o discernimento na mente da pessoa através do Espírito Santo. Isso acontece na vida de quem? Na vida daqueles que se entregam a Jesus Cristo incondicionalmente. Talvez eu esteja falando para alguém que é cristão, que frequenta alguma igreja. Quem sabe, você que está me ouvindo aí, em todo segmento da internet, no Google, no YouTube, na Just TV, na Missão Yahvé, em qualquer parte da internet que você estiver me ouvindo aí em gravação, quem sabe você é um cristão. Mas você é um cristão, diríamos assim, o cristão nominal. Porque o que é o cristão nominal? Eu vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, aqui no Brasil, a religião predominante é o catolicismo, não é isso? Se você chegar agora em várias cadeias aqui de São Paulo, cadeias públicas, delegacias, penitenciárias, você vai conversar com um preso, vai conversar com a pessoa que está presa lá, você vai perguntar qual o seu nome, qual a sua idade, por que você foi preso, qual a sua religião? Ele vai dizer, eu sou católico. Você vai entender o que eu quero dizer. Aí a pessoa vai dizer, eu sou católico. O cara praticou crime. Aí você vai fazer mais perguntas acerca da prática daquela fé daquele católico. O que acontece? Ele vai te responder, qual a última vez que você foi na igreja? Eu fui no batizado da minha sobrinha, fui no batizado do meu irmão, fui no casamento da minha irmã. Quanto tempo faz isso? 2, 3, 4 anos. Quer dizer, ele é um católico nominal. Católico nominal. Ele não é convertido, ele não é um cristão genuíno. Ele é nominal, ele é o nome. Qual a sua religião? Eu sou católico. Mas ele é praticante? Ele é fiel? Ele se confessa? Ele vai à igreja? Ele está sempre nas celebrações? Não. Por isso que ele está ali preso. Você chega nos Estados Unidos da América do Norte. Qual é a religião predominante nos Estados Unidos? Protestantismo. Você chega em Nova York, em Miami, Califórnia, Texas, Nova Orleans. Você chega em qualquer cidade americana, chega numa delegacia, numa penitenciária, você vai entrevistar o preso. Qual o seu nome? Por que você está aqui? Qual o crime que você cometeu? Quantos anos de cadeia você pegou? Aí vai perguntar, onde você mora? Eu moro em tal lugar. Quantos anos você tem? Qual é a sua religião? Eu sou protestante. Você caiu a ficha agora? Deu para entender? Deu para entender, meu amigo? Aonde eu quero chegar? Mas ele disse que ele é protestante, mas ele vai à igreja dele? Qual é a igreja dele? Com quantos anos faz que você foi a última reunião que você foi? Ele vai dizer, 3 anos, 4. Eu fui no batizado, eu fui num casamento, eu fui numa cerimônia. Quer dizer, ele não é praticante. Ele não é convertido, ele é nominal. Cristão nominal, que está cheio no mundo inteiro. O cristão nominal, meu amigo, é como os outros que estão aí perdidos. Entendeu? É igualzinho, está no mesmo barco. O cristão nominal, porque a palavra de Deus diz que tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz que tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ora, se fosse para eu ser de Jesus Cristo, se fosse para eu ser de Jesus e ter uma vida derrotada, ter uma vida oprimida, eu não queria ser de Jesus. Se fosse para eu pertencer a Jesus Cristo, pertencer ao reino de Deus, e ser dominado pelo demônio, ser vítima, estar vulnerável às macumbas, aos feitiços, às bruxarias, eu não queria ser de Jesus. Mas por que eu sou de Jesus? Porque ele me protege. Eu sou de Jesus porque ele é o meu salvador, ele é o meu libertador, ele é o meu protetor, ele é meu advogado, ele é o meu Deus vivo, soberano, poderoso, que quebra macumba, que quebra feitiço, que quebra a obra do inferno, que é mais do que o diabo, é mais do que Satanás. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno, quando ele deu a sua vida na cruz. A ressurreição de Jesus, meus amigos, foi a autenticação de tudo aquilo quanto Deus planejou
de bem-estar para o ser humano através do sacrifício de nosso Senhor. Eu sou de Jesus porque Ele garante a minha proteção. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu sou de Jesus porque Ele me protege, Ele me garante a vida eterna, Ele me dá vitória sobre a morte, me dá vitória sobre o inferno, me dá vitória sobre o pecado, sobre todos os males. Ele promete estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou de Jesus porque Ele está comigo 24 horas, porque Ele é o meu Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu Satanás, garantiu a vida eterna para aqueles que creem na sua palavra, porque eu pertenço a Jesus, porque Ele é Deus. Ele venceu o diabo no inferno, na cruz do Calvário, Ele está vivo nos céus e um dia vai voltar para levar o seu povo. Me mostre aí quem é maior do que Jesus. Ninguém, meus amigos. Ninguém é maior do que Jesus. Somente Ele. Então você que está na categoria de cristão nominal, então está na hora de você agora ter um encontro real com Jesus. Um encontro real. Você vai abrir o capítulo 3 de São João. O capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu São João. Nicodemos, um homem inteligente. Um homem muito inteligente. Ele chegou perto de Jesus. Um homem que tinha nível universitário. Fazia parte da corte política lá de Roma. E ele chegou perto de Nosso Senhor e perguntou para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: necessário te é nascer de novo. Você vai ler lá o capítulo 3 de São João, você vai ver o diálogo. É bom você ler. Aí, qual o entendimento que Nicodemos tinha acerca do nascimento? Qual o ser humano normal? Qual é o conceito que nós temos acerca de nascimento? É uma mulher ficando grávida durante 9 meses e depois a criança nascer, não é isso? É o conceito que todos nós temos acerca do nascimento de uma pessoa, de um ser humano, é isso aí. É o que tinha na cabeça de Nicodemos. Nicodemos perguntou para Jesus: Jesus, então eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: olha, aquele que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando aí? Nascer da água e do Espírito, da palavra, nascer. Ele estava falando da regeneração. O que é a regeneração? É uma transformação do interior. É a metamorfose que Deus realiza no coração do ser humano, na vida do ser humano, na alma do ser humano, a partir do momento que ele aceita o plano de Deus, o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz, que foi executado, que foi feito, está feito para a justificação daqueles que acreditam. Que Deus abençoe. Você que está tendo dificuldade na sua fé, então você vai comparecer. Desculpa. Você vai comparecer na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, em Santo Amaro, onde eu estou ministrando a palavra de Deus e ajudando você a se regenerar, a se encontrar com Jesus. Anote o endereço. Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde eu estou atendendo em nome de Jesus, nosso Senhor. Você participando da celebração, na sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, após, nós temos o atendimento gratuito. E você também poderá entrar em contato conosco, você de qualquer parte do Brasil, que está nos ouvindo aí. Você vai mandar o seu e-mail para missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. Vou repetir. Missão Iavé, com Y, tá? Missão Iavé. O Google ajuda você, viu? Qualquer coisa o Google te ajuda, tá? Aquele Google lá, né? O Google da internet, você sabe o que é. Ele te ajuda. Missão Iavé. Você acha fácil. O e-mail para você mandar, missãoiavé@gmail.com, tá? Você pode também ligar para nós. Nosso telefone 2597-6926, 2597-6926, prefixo 11, São Paulo, tá?
você pode ligar. Você que é da Zona Sul de São Paulo, Zona Leste, você que mora em Itaquera, Mogi das Cruzes, você também pode vir aqui. É só você pegar aí o trem aí, solta aí no Brás, e a Anhangabaú pega o Praça da Bandeira Santo Amaro, né, via Avenida Santo Amaro, que é mais curto o percurso, né, vindo pela Avenida Santo Amaro, não pela Marginal Pinheiro, que é mais longe. Você vai vir pelo o Santo Amaro, aquele ônibus sanfona, grandão, né? Você vai pegar aquele ônibus, tá? Porque tem vários ônibus saindo do centro de São Paulo para Santo Amaro, mas você não vai pegar qualquer ônibus. Você vai pegar o Praça da Bandeira, na Praça da Bandeira, perto do Anhangabaú. Perto do Anhangabaú, você vai pegar o Praça da Bandeira, que é Santo Amaro, via a Avenida, que vem pela Avenida Santo Amaro, via a Avenida Santo Amaro. É esse ônibus que você vai pegar. Aí você solta no Largo 13 de Maio. Largo 13 de Maio, exatamente você vai estar próximo da nossa igreja. Nossa igreja fica no centro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, onde eu estou realizando missas poderosas de libertação às 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. Venha ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Eu vou ajudar você a você realizar os seus sonhos, a você ser feliz. Porque tudo que Deus quer é fazer você feliz, é abençoar a sua vida, abençoar a sua família, fazer de você uma nova criatura e fazer de você uma pessoa conquistadora das bênçãos dos céus e da vida eterna, acima que a maior bênção que o ser humano pode receber nessa terra é a vida eterna dada por Jesus Cristo, meus amigos. Então, isso Deus quer te dar gratuitamente, é só você pôr em prática a sua fé, acreditar na palavra de Deus e receber no seu coração aquele que reina e vive para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que quer te abençoar e quer fazer de você uma pessoa, além de uma nova criatura, e você passará a entender as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui neste endereço, Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem no centro de Santo Amaro, onde eu estou atendendo, rezando forte contra toda obra da macumbaria, contra toda obra do mal, em nome de Jesus, nosso Senhor. Você vai comparecer. Anote o endereço. Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Neste domingo, nós vamos estar realizando a grande missa poderosa do Divino Espírito Santo, onde estamos buscando a unção dos céus para nossas vidas e ministrando uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e a qualquer momento eu estou por aqui, pela internet, trazendo uma palavra de fé para o seu coração. O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br www.missãoiavé.com.br e dentro em breve nós vamos estar aí com o novo site, estamos já aprontando um novo site, www.bispoafonsoquerubim.com.br www.bispoafonsoquerubim.com.br, o novo site que vai entrar no ar dentro de alguns dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, quando vamos estar aqui com vocês com muito amor e carinho, e Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.